Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de cada um que está aqui para ouvir um pouco do que a gente pôde levar da UDESC, da pesquisa que nós fazemos aqui, para o evento internacional, traduzido para a língua portuguesa, né? O nome do evento é Simpósio Internacional de Nanocelulose Bacteriana, que ocorreu em Portugal, na cidade do Porto, agora recentemente, no início do mês de outubro. Então, essa apresentação ela visa atender um requisito do edital ProEvent, que eu fui contemplada com recurso financeiro para poder participar desse evento, então é por isso que a gente faz o compartilhamento dessa experiência com a comunidade acadêmica. Bom, o trabalho que nós fomos apresentar lá foi realizado pela aluna de mestrado Bárbara Sanei Noi e pela aluna de iniciação científica a Sandriele Streit, que está aqui presente, né? E o trabalho, então, ele trata da modificação da celulose bacteriana com o objetivo dela se transformar num material que possa modular a liberação de medicamentos de uma forma modulada, bem específica para condições que nós desejamos. O trabalho, então, ele foi realizado aqui na UDESC. Aqui nós temos já uma representação do que é essa celulose bacteriana, o aspecto físico dela, é uma membrana bastante maleável, muito hidroscópica, ela tem muito teor de água do seu interior e a estrutura dela é uma estrutura altamente porosa. Então aqui nessa imagem a gente vê orifícios, né, onde a água consegue se acomodar e por isso que ela é um material altamente hidrofílico e tendo então uma grande aplicação para a área biomédica. Então, existem várias vantagens do uso das celuloses bacterianas e também desvantagens. A celulose bacteriana ela é obtida a partir de fonte bacteriana, elas secretam a celulose e vai surgindo então essa trama, que foi essa imagem que eu mostrei para vocês. Então, as vantagens são que é um material altamente hidrofílico, é bastante poroso, tem alto teor de água, e a estrutura química dela, como é formada por unidades de glicopiranose, permite a funcionalização dessa estrutura química para que a gente possa modular as características do material. Mas também existem desafios, e obviamente eles nos movimentam na intenção de buscar soluções. Um deles é o baixo teor de moléculas hidrofóbicas que nós conseguimos carregar nessa molécula. Existe também uma forte interação de medicamentos catiônicos com a estrutura química da celulose, justamente porque ela é polar. E isso então dificulta depois a liberação desse medicamento e ela também não é bioabsorvida pelo corpo humano, ela é biodegradada no meio ambiente, mas o nosso corpo não degrada a celulose. Então, para situações de implante, é um material que não iria se degradar no nosso corpo. E ela também não é naturalmente bioativa, ela é bastante inerte dentro do corpo. E isso então são limitações e nos moveram para buscar alternativas de solução. Então, o objetivo do trabalho foi desenvolver membranas bioabsorvíveis de celulose bacteriana que sejam capazes de liberar de forma prolongada bactericidas, utilizando então uma molécula auxiliar que chama-se beta-ciclodextrina para modular a liberação desse medicamento chamado clorexidina. Então, essa estrutura química do medicamento que nós usamos é uma molécula que nós chamamos de um fármaco modelo, é uma estrutura catiônica, e aqui nós temos a representação da estrutura química da beta-ciclodextrina. Então, ela é composta por diversos anéis ligados, formando uma estrutura macrocíclica, e aqui o que seria a representação dessa molécula no espaço? Ela se organiza como se fosse um cone, e na região interna dessa molécula existe uma cavidade, onde outras moléculas podem ser acomodadas por forças intermoleculares fracas. E do lado externo da molécula ficam voltadas todas as hidroxilas dessa estrutura. Então, do lado de fora ela tem características polares e do lado de dentro ela tem característica predominantemente apolar. Isso torna ela muito interessante para aplicação na área de saúde, principalmente de fármacos. Essa molécula já é conhecida e o complexo de inclusão que ela forma com o medicamento já é conhecido, foi estudado antes por outros autores, tem uma boa constante de complexação e isso então foi usado como base do nosso estudo. Então a parte experimental ela envolveu 3 etapas estratégicas, está aqui a representação, né, a imagem da Bárbara, que participou do trabalho, fez o mestrado com isso, e da Sandriele. E a primeira etapa, nós primeiro buscamos fazer uma oxidação da celulose bacteriana com metaperiodato de sódio, porque ela forma um dialdeído de celulose bacteriana. Essa estrutura dialdeído, ela tem a habilidade de ser bioabsorvida pelo corpo humano. Então é uma estratégia de tornar o material não bioabsorvível em bioabsorvível.
Esse material então foi caracterizado por uma série de técnicas. Depois, nas etapas seguintes, o material foi carregado com o fármaco, que é a clorexidina, tanto só o fármaco puro como o fármaco combinado com a molécula auxiliar, que é a ciclodextrina. Foi feita também uma série de caracterizações e, como última etapa do trabalho, a nossa intenção foi ligar quimicamente a beta-ciclodextrina à estrutura química da celulose bacteriana. Também esse material ele foi caracterizado parcialmente e esses dados eu vou apresentar. Essa tabela, ela resume várias análises que nós fizemos e o resultado principal que nós colhemos dessas análises. No evento, eu tive 7 minutos para fazer essa apresentação. Então, imagine o poder de síntese que a gente tem que ter para fazer uma apresentação dessas, né? Então, por isso que não tem muitos gráficos, só dados finais e tabelas, né? Bom, aqui na primeira coluna nós temos grau de oxidação, como eu falei, como a gente transforma uma molécula num dialdeído, é um processo de oxidação, e foram obtidos diferentes teores de oxidação, 2.8, 6.8, 15.5. Nós avaliamos também o grau de cristalinidade desse material, e ele decresce com o processo de oxidação. Também o material ele se torna mais sensível à degradação térmica, mostrando que a estrutura química foi de fato modificada, ela foi fragilizada, né? Nós fizemos um estudo também de degradação do material, um estudo in vitro, chamado de bioreabsorção, e nesse estudo nós vimos que o material ele degrada em teores maiores quando se aumenta o grau de oxidação, chegando inclusive a uma degradação de 74,8% da sua massa para uma oxidação no nível de 15,5%. Algo também que foi bem interessante nesse trabalho, nós identificamos uma dependência linear entre o grau de oxidação e a concentração de metaperiodato que foi usado, baseado nos dados que nós obtivemos com bom coeficiente de correlação. Nós escolhemos a membrana com um grau de oxidação de 6,8 para a próxima etapa, que foi o carregamento com o fármaco. Eu esqueci que eu posso usar isso aqui. Acho que ele está meio lento e pulou vários slides de uma vez. Só um instante, por favor. Ele está pulando o slide 7. Eu vou apresentar o slide 7 dessa forma, já que ele está pulando, depois a gente volta para o modo de apresentação. Esse gráfico é muito importante. Esse gráfico, ele traz o perfil de liberação do fármaco em função do tempo, para diferentes membranas produzidas. Então, lembrando, BC é bacteriocelulose, então é a membrana não tratada, e DABC é a membrana oxidada. Tanto na ausência da ciclodextrina como na presença de ciclodextrina. Nós vimos que o teor de fármaco liberado do grupo controle, que é da membrana de celulose bacteriana pura, ela praticamente não liberou nada. Por quê? Porque o fármaco, como eu mostrei para vocês, ele é catiônico, tem uma forte absorção em cima da celulose, e ele quase não foi liberado. A membrana que nós então complexamos o fármaco a ciclodextrina já apresentou um perfil de liberação um pouco superior. A membrana oxidada liberou praticamente a mesma coisa do grupo anterior, e nós conseguimos um perfil de liberação maior quando nós trabalhamos com a oxidação associada com o complexo de inclusão. Então são vários fenômenos que estão aqui por trás dessa liberação. Tanto a difusão da ciclodextrina através da membrana, ocorre um processo natural de degradação dessa membrana ao longo do tempo, porque ela foi oxidada e ela deve se degradar, se deseja isso, e com isso ela vai liberando também o fármaco. E além disso, existe o equilíbrio do complexo de inclusão que foi formado dentro da membrana. Então tudo isso está ocorrendo ao mesmo tempo nessa membrana. Nós pegamos então esse material, agora eu vou voltar para o modo apresentação que ele deve passar. E submetemos as membranas a um estudo de atividade antimicrobiana frente a diversos micro-organismos. Essas imagens, então, os dados foram coletados a respeito do halo de inibição e gerou este gráfico, né, para o grupo controle, que seria apenas papel com o fármaco,
e depois as diferentes membranas que nós produzimos. Houve várias semelhanças estatísticas entre os grupos, mas de forma geral a gente observou que o grupo que associou a oxidação da membrana e o complexo de inclusão, ele foi estatisticamente superior ou igual à grande maioria dos outros grupos experimentais. Bom, esse resultado, então, acabou nos motivando para nós ligarmos quimicamente a ciclodextrina à estrutura química da celulose bacteriana, e não apenas por interações. Então, nós usamos duas estratégias para ligar quimicamente, nós chamamos isso de funcionalizar, funcionalizar a celulose bacteriana com a ciclodextrina. Uma delas foi um estudo de síntese ex situ e a outra in situ. A estratégia ex situ, nós usamos a membrana já produzida, associamos ácido cítrico ao sistema, fizemos um aduto com a ciclodextrina e isso então foi ligado na estrutura da celulose bacteriana. Outra estratégia envolvia o uso então da ciclodextrina no próprio meio reacional biotecnológico que nós fizemos junto com o pessoal da Univille. Eu não vou entrar em detalhes nessa parte. Aqui algumas caracterizações então desse material modificado. Aqui é o espectro de infravermelho do grupo controle, que é somente a membrana pura, a membrana modificada in situ e ela modificada ex situ, quer dizer, no processo de síntese da membrana e depois que ela foi produzida. A gente observou que surgiu um sinal novo aqui de carbonila, ele está amplificado aqui nessa região e nós associamos ele com o modo vibracional de grupamento éster. E a literatura ela descreve que de fato ao usar ácido cítrico, o tipo de ligação química que ocorre entre essas duas estruturas é por uma ligação de éster, então está condizente. E a mesma coisa foi observada também para o grupo in situ, que esse nós não tínhamos realmente nenhuma ideia do que talvez estava acontecendo em termos de ligação química, mas supomos que seja também uma ligação éster que foi formada, mas ainda merece mais investigação. Fizemos também difração de raio-x, daí da membrana controle e de uma das membranas modificadas ex situ, e nós vemos um perfil cristalográfico original da celulose bacteriana e após o processo de modificação se percebe uma mudança bastante significativa na intensidade relativa desses sinais, indicando que houve uma mudança inclusive na organização cristalina da celulose. E algo que nos chamou a atenção é esse sinal aqui em 12.6. Existem outros também, mas esse especialmente é um sinal associado à presença de beta-ciclodextrina que também se organiza de forma cristalina nesse material. Então, uma evidência de que, de fato, nós temos a celulose bacteriana ligada ou, no mínimo, presente dentro da membrana. E nós também fizemos um outro estudo onde nós tínhamos o objetivo de determinar o teor de ciclodextrina e nós conseguimos ligar na membrana. Então foi um estudo bastante trabalhoso, né, Sandriele? Foram algumas semanas bem intensas de trabalho e de otimização das condições experimentais, isso foi bastante trabalhoso. É um método indireto que nós usamos com fenolftalina para poder fazer, para chegar nesses números, mas não cabe aqui entrar em detalhamento da metodologia. Mas nós temos então aqui o número de mols de ciclodextrina ligada por grama de celulose bacteriana. E nós convertemos esses dados também para número de mol por cento de ciclodextrina por mol de unidades de glicose, ou de glicopiranose, das cadeias da celulose bacteriana. E nós observamos que estatisticamente o grupo A, que foi o grupo ex situ, ele foi igual ao grupo C, que foi in situ. Esse grupo in situ não deu resultado nenhum, aqui não tivemos sucesso na produção, tivemos sucesso nesses dois e esse foi o que teve maior resultado, inclusive estatisticamente significante em relação aos demais. E esse número aqui representa o percentual, então, no caso aqui 3,1%, que foi o máximo de ciclodextrina que nós conseguimos ligar quimicamente à celulose bacteriana. Então, como conclusão da primeira parte do trabalho, nós propusemos que o complexo de inclusão formado entre o fármaco e a ciclodextrina, ela interage por forças intermoleculares com a celulose bacteriana, modificando a absorção do fármaco sobre as fibras da celulose. Então, essa parte nos motivou a buscar fazer a ligação química desse complexo de inclusão com a ciclodextrina. Nós conseguimos estratégias para conseguir fazer essa ligação química, inclusive na quantificação do teor que nós conseguimos fixar do complexo de inclusão na estrutura.
aliás, não do complexo de inclusão, só da ciclodextrina. Ainda não fizemos agora a outra parte, que é de novo imobilizar o mesmo fármaco e avaliar se tem diferença entre os grupos, né? Então foi até aqui que nós chegamos a esse trabalho e no final, lá na apresentação, que isso aqui é a apresentação original que foi feita lá, né? Eu apresentei o nosso grupo de pesquisa, uma imagem da nossa universidade, os nossos parceiros lá da Univille, e obviamente o agradecimento também, além dos órgãos que fomentam, né, a própria UDESC, que sem ela isso não teria sido possível, pelos alunos, pela estrutura de laboratório, reagentes, o próprio patrocínio que eu recebi para poder ir para o evento, né? Bom, essa foi a primeira parte da apresentação. A segunda parte agora, isso obviamente é agora para vocês, é compartilhar um pouco do que eu vivi participando desse evento. A ideia também dessa apresentação é trazer esse olhar para vocês, né? Então são percepções gerais do evento e das pesquisas que lá foram apresentadas. É um evento bianual, é um grupo bastante seleto de pesquisadores que trabalham especificamente com celulose bacteriana. É um mundo relativamente novo, talvez uns 10 anos para cá, e a ideia é produzir realmente celulose a partir de uma fonte mais sustentável. Hoje em dia existem áreas enormes com árvores que são usadas para poder produzir celulose, e a ideia é conseguir fazer isso de forma biotecnológica usando micro-organismos. Por isso que esse grupo de pesquisadores que estão distribuídos no mundo estão estudando esse tipo de várias bactérias que fazem isso para conseguir produzir materiais mais sustentáveis. O evento ocorreu então na cidade do Porto, existe lá um lugar público chamado Palácio Cristal, e ele é rodeado com um jardim gigante, e ao lado desse palácio existe uma biblioteca, e dentro dessa biblioteca foi feito o evento. Aqui é uma foto dos jardins em torno do Palácio Cristal, que nós tínhamos acesso para poder visitar, e é uma das vistas que a gente tinha lá do palácio. Realmente é um lugar muito bonito, né? E aqui é o local onde foi feita a conferência. Me chamou a atenção o espaço, também muito bonito. Aqui ficava sentada a plateia, e aqui em cima é um local de circulação onde eram fixados todos os banners. Então tinha duas faces, do lado de cá e do lado de lá, onde podia se fazer a fixação dos banners, e do lado de cá então ficava a projeção, né? E o evento, ele foi um evento muito intenso. Nós praticamente ficamos enclausurados todos os dias lá dentro, porque a gente tomava café da manhã, almoço, e um dia era janta, só o outro dia outros 2 dias que a gente não jantou lá. E a intenção era justamente fazer com que as pessoas conversassem. Então o momento do café era assim, muitas pessoas conversando, para desenvolver parcerias e trocas de experiências. E isso realmente aconteceu, foi uma coisa muito bacana. A gente conseguiu conhecer pesquisadores do Japão, da Alemanha, do Portugal, da Espanha, e todos assim abertos para a gente poder trocar experiências e trocar alunos também, né? Algo que me chamou a atenção é muitas pesquisas agora voltadas para conseguir produzir a celulose bacteriana em escala industrial. Isso é uma grande limitação, porque é um processo biotecnológico. Trabalhar com esses bichinhos não é fácil, né? A Sandeli sabe. Tem dias que eles são contaminados, tem dias que eles não crescem, tem dias que não dá certo, né? O William também sabe, né? Tem muito trabalho de grupos muito fortes no mundo, onde eles fazem modificações genéticas desses micro-organismos para que eles se tornem mais eficientes e mais produtivos na produção da celulose bacteriana. E esse banner me chamou a atenção porque os autores produziram uma membrana gigante. É um artigo, é um trabalho trazido por russos. Os russos já são pessoas altas, né? E essa pessoa estava segurando uma membrana do tamanho quase do seu corpo. Então eles já estão conseguindo fazer quantidades bem grandes de celulose bacteriana. Algo também que chamou atenção, no último dia do evento, a organização trouxe várias empresas que já fazem o uso da celulose bacteriana para aplicações principalmente biomédicas, porque ainda o processo produtivo é muito caro, então não dá para substituir papel por celulose bacteriana, o custo é inviável. Mas para aplicações biomédicas, que o valor agregado do produto é alto, cabe o custo desse processo produtivo. Essa apresentação foi de um proprietário de uma empresa da Austrália, e eles produzem celulose bacteriana já para produzir roupas. Então ele trouxe aqui uma blusa, que ele deixou a gente manipular ela, e um cachecol já feito com celulose bacteriana, né? Mas ele falou que ainda o problema é custo. Mas para a empresa dele poder sobreviver enquanto não se resolve esse problema de processo industrial,
Ele está produzindo bandejas com celulose bacteriana aqui embaixo e com nutrientes dentro da membrana, e a pessoa pode, por exemplo, dentro de casa, morando no apartamento ou mesmo no escritório, semear algum vegetal que a pessoa tem preferência de crescimento rápido e a pessoa pode consumir em questão de poucos dias. Então ele está vendendo isso para poder manter a empresa dele por enquanto, né? Esse aqui é o slide de uma outra empresa, o nome é Genacel. Essa empresa surgiu dentro de uma universidade da Alemanha chamada, se escreve Jena University, então é Jena University a pronúncia, né? E essas pesquisadoras são duas mulheres, elas começaram em 2006 com as ideias delas e foi evoluindo, e hoje em dia elas desenvolvem materiais para a área de cosméticos, então tem alto valor agregado, já é comercializado, e nada mais, nada menos do que a Evonik, que é uma grande multinacional de produtos químicos, entrou no negócio delas, agora recentemente, né? Então elas estão indo muito bem, e muitos trabalhos de outros grupos de pesquisa de outras universidades são realizados com a parceria dessa empresa. Então grupos de pesquisa desenvolvem projetos para virar produto para essa empresa. Até foi desconfortável em acho que 2 apresentações que eram projetos que envolviam empresa. E o próprio apresentador dizia, olha, eu vou mostrar esse gráfico aqui, mas eu não posso dizer como a gente fez o material. Depois mostrou outro gráfico, também não podia entrar em detalhes. Aí depois o chair, na hora das perguntas, falou, olha, nós vamos fazer uma pergunta, mas não sei se você pode responder, porque tudo é segredo, né? Então acaba não tendo aquela troca científica, quando a coisa é muito amarrada desse jeito, né? Mas, obviamente, tem vários aspectos positivos. Esse aqui, por exemplo, é uma imagem que mostra quantos, um slide de agradecimento, né? A gente vê quantas entidades estão envolvidas, às vezes, num projeto de pesquisa desses grandes grupos, né? Então, são projetos multi-institucionais e sempre envolvendo empresa, universidade. Esse slide começou a me chamar a atenção. Eu vi alguns slides, esse aqui, por exemplo, usava o termo Quality by Design and Risk Management. E eu falei que estranho, esse termo não é habitual, a gente não tem o costume de ouvir isso, né? Aí eu fui procurar o que significava isso. Eu descobri que é um sistema de gerenciamento e planejamento de projetos. E é assim que muitas universidades lá estão conduzindo as suas pesquisas. Então, esse sistema, que a sigla é QBD, diz assim que a qualidade não deve ser testada no final, quando se tem o produto. Ela deve ser construída no planejamento, no design do projeto. Então isso aqui é uma estratégia de design, eles colocam aqui as medidas que eles querem fazer, parâmetros que eles precisam medir, o tipo de material que eles vão produzir, e assim eles vão criando estratégias e chegando na definição do caminho que eles vão usar, né? Então são sistemáticas que eles usam para desenvolver produto. Isso aqui é muito usado na área farmacêutica. E esse outro slide também me chamou a atenção, não foi só esse, foram vários, mas esse eu fotografei e quis trazer para vocês, que esse pesquisador falou assim, no final, né, ele apresentou os resultados e colocou assim, que o estudo dele estava no nível de prova de conceito. Eu falei, o que será que ele quer dizer com isso, né? Aí, por outros caminhos, né, a gente descobriu que existe uma estratégia de gestão de desenvolvimento de projetos, dividida em várias etapas, que são 7 etapas, né? E uma delas, acho que é o terceiro nível da etapa, é quando você chega na validação de conceitos. Você aplica uma estratégia para validar, por exemplo, uma mudança estrutural, uma mudança de metodologia de produção de algo, numa escala pequena, numa população pequena. E se isso funciona para aquele grupo, você tem que estender e variar isso para outros grupos para validar a sua ideia. Então, no início, a gente chama isso só de validação de conceito. Você valida que o conceito funcionou para um universo pequeno. E depois a expansão para outros universos são outras etapas do projeto. Também é um sistema de gerenciamento de projetos. Então, o que a gente percebeu, né, como os grandes grupos internacionais estão atuando, se percebe que eles estão buscando métodos de gestão de projetos, tanto no planejamento como na execução das suas tarefas. Eu falei com grupos de Portugal para discutir projetos e na conversa deles eu sentia esse ritmo de trabalho também, né? E aí um pouco provocação, né? E nós vamos entrar nisso, né? Deixando em aberto. E aqui foi uma visita técnica que eu fiz para a Universidade de Aveiro. Esse é um dos laboratórios, eram 3 espaços desse que o grupo tinha.
a parte, né, que eles faziam produção de celulose bacteriana. E aqui são alguns dos pesquisadores que lá trabalham, a professora Carla, que nos recebeu, e o grupo de pesquisa do professor Silvestre, Armando Silvestre. Essa é a Universidade do Porto, também eu tive a oportunidade de visitar, mas como visitante somente, eu não fui lá para conhecer pesquisadores, né? E algo que me chamou a atenção, uma área da universidade é aberta, a gente pode circular, né, nesse vão de acesso, tem um globo gigante aqui, e bem agora, nessa época, estava tendo uma exposição com um pouco da história de pesquisadoras, mulheres muito importantes para Portugal, desde médicas, veterinárias, astrônomas, químicas, físicas, várias. Então eles colocavam a imagem, o nome da pesquisadora, a história de como foi a vida dela, de uma forma muito breve, e geralmente algum poema, algo aqui do lado. E foi bastante interessante ouvir as histórias dessas mulheres. E daí eu vou pedir licença aos homens aqui presentes. Eu trouxe um desses poemas que eu gostaria de ler para vocês. Vou ver se eu consigo me posicionar aqui. Então é uma arte nova, o modo como os seus gestos encontram o lado mais oculto da ciência. Como se conhece o corpo dos bichos raros, ou se mostra ao mundo que é o vento que faz o ruído das cigarras. Uma mulher que sabe o tempo dos rios e como se movimenta a espuma do mar. Uma mulher com um cesto ao ombro repleto de papéis e de maçãs, com um andar que pisa os caminhos de terra com um propósito: fazer um rasgo no passado, matar as sementes velhas e construir uma estátua dentro do metal. Há um livro escrito com esse sangue que escorre da pele. Uma mulher que rebenta os ferros que lhe prendem os pés. Foi de Jaime Rocha esse poema. Então é assim que eu termino a apresentação. Muito obrigada pela presença.